Olá, lindonas e lindonas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós temos vídeo de passo a passo, então para quem não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Vou deixar aqui na telinha as minhas outras redes sociais, que por lá eu sempre estou postando conteúdo extra e repostando o conteúdo de vocês. Hoje nós temos um vídeo de passo a passo desse porta-alfinetes de flor maravilhoso. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para a base da nossa flor, eu tô utilizando a cor Solar 1317, tá? Nós vamos fazer a parte de cima primeiro e depois a gente faz a partezinha de baixo, tá bom? Então, para a parte de cima, anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos precisar de 6 pontos baixos. Então, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar. Não fecha todo o anel mágico pra gente conseguir começar a segunda carreira tranquilamente, tá? A segunda carreira são 6 aumentos, tá? Então, lá no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu, depois eu volto. Prontinho, ó, finalizada aqui a minha segunda carreira, tá? Agora sim, a gente pode passar Passar não, né, gente? Fechar todo o anel mágico, passa, né, o fiozinho pra frente pra gente poder marcar a carreira. Quem não gosta de passar o fiozinho, agora é a hora de colocar um marcador de pontos, tá? Então, ó, terceira carreira, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizada a minha terceira carreira, agora nós vamos para a quarta carreira, que vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Por toda a volta, nós vamos fazer essa sequência. Lá no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Finalizada, então, a nossa quarta carreira de 2 pontos baixos em aumento, agora nós vamos para a quinta carreira, que vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Por toda a voltinha, nós vamos fazer essa sequência, tá? Lá no final, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa quinta carreira, né? Que foi 3 pontos baixos em aumento. Agora, nós vamos para a sexta carreira, que vai ser 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Lá no final da sequência, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha sequência aqui e depois eu volto com vocês. Finalizada a nossa sequência de 4 pontos baixos e um aumento, agora nós vamos para a sétima carreira, que vai ser de 5 pontos baixos e um aumento. Essa é a nossa última carreira de aumentos, tá bom? Lá no final, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a minha sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Depois, eu volto com vocês para a gente continuar as próximas carreiras. Finalizada, então, aqui a minha carreira de número 7, de 5 pontos baixos em um aumento. Agora, nós vamos fazer carreiras retas, tá? Vão ser 7 carreiras retas. Então, essa aqui, que é a próxima que nós vamos começar, é a carreira de número 8. Então, nós vamos fazer a carreira de número 8 até a carreira de número 14, de 42 pontos baixos. Então, vai ser a carreira de número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 carreiras retas de 42 pontos baixos cada uma. Então, eu vou fazer as minhas 7 carreiras retas, depois eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Finalizada aqui, então, a nossa parte de cima do porta-alfinetes, tá? Olha, ficou assim. Aqui são as minhas 7 carreirinhas retas.
Não precisa cortar o fio muito longo, porque depois a gente só vai arrematar. A parte de baixo, que é a que a gente vai fazer agora, é que a gente vai utilizar o fio longo para poder fazer a costura, tá? Então, vamos lá para a parte de baixo agora. Anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos precisar de 6 pontos baixos. Então, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar. Não fecha todo o anel mágico pra gente conseguir começar a segunda carreira tranquilamente, tá? A segunda carreira são 6 aumentos, tá? Então, lá no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu, depois eu volto. Prontinho, ó, finalizada aqui a minha segunda carreira, tá? Fechar todo o anel mágico, passa, né, o fiozinho pra frente, pra gente poder marcar a carreira. Quem não gosta de passar o fiozinho, agora é a hora de colocar um marcador de pontos, tá? Então, ó, terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Por toda a volta, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizada a minha terceira carreira, agora nós vamos para a quarta carreira, que vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Por toda a volta, nós vamos fazer essa sequência. Lá no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Finalizada, então, a nossa quarta carreira de 2 pontos baixos em aumento, agora nós vamos para a quinta carreira, que vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Por toda a voltinha, nós vamos fazer essa sequência, tá? Lá no final, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa quinta carreira, né? Que foi 3 pontos baixos em aumento. Agora, nós vamos para a sexta carreira, que vai ser 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Lá no final da sequência, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha sequência aqui e depois eu volto com vocês. Finalizada a nossa sequência de 4 pontos baixos e um aumento, agora nós vamos fazer uma carreira que vai intercalar os aumentos, para a gente não ficar com esse hexágono aqui, para a gente ficar com ele bem redondinho, porque a gente precisa da base redondinha para conseguir encaixar lá na outra pecinha, para a gente conseguir fazer a costura e ficar um acabamento bem bonito, tá? Então, eu vou passar o meu marcadorzinho aqui para marcar a carreira. E nós vamos começar com 2 pontos baixos somente, tá? Então, ó, 2 pontos baixos. E nós já vamos fazer um aumento, tá? Então, 2 pontos baixos e um aumento. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 vezes 5 pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês para não ficar dúvida. Deixa eu contar meus pontinhos. 2, 4, 5. E um aumento. Olha só, vocês estão vendo? O aumento tá caindo bem no meinho dos aumentos da carreira anterior, que é para ficar bem redondinho mesmo, tá? Então, ó, mais uma vez. 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vamos lá novamente. 2, 3, 4, 5. Opa, peraí. Peraí que não passou aqui. 4, 5. E um aumento. Fizemos 3 vezes. Precisa fazer 5 vezes na carreira. Então, falta mais 2 vezes na carreira. 3, 4, 5. E um aumento. E a última vez, 4, 5. E um aumento. Olha só como ficou a aparência. Ficou bem diferente, estão vendo? Ficou bem redondinho. E nós finalizamos
com 3 pontos baixos. Prontinho, ó, 3 pontos baixos, tá? Agora sim, a gente corta o fio um pouquinho longo, porque a gente vai precisar desse fio longo para costurar na nossa peça, tá, ó? Então, a parte de cima e a parte de baixo, pra gente poder costurar. Então, vendo, ó, pra ficar assim. Vai ficar certinho, porque a quantidade de pontos que a gente tem aqui, nós também temos aqui na base da nossa flor, tá? Mas antes disso, a gente precisa colar o acetato aqui, ou passar bastante cola quente, pra gente conseguir deixar uma base bem retinha e plana, pra gente colocar na mesa ou, né, na máquina de costura, onde for colocar. Então, a gente precisa de uma base plana. Pronto, então, olha, pra fazer a costura, depois que a gente colou a folhinha de acetato, finalizamos aqui, cortamos o fio bem longo, né, pra poder fazer a costura. E esse aqui tem um fio bem curtinho. Nós vamos colocar bem juntinho aqui, olha. Estão vendo? E agora a gente vai começar a costura, tá? Ó, eu vou vir mostrar pra vocês bem de pertinho. A costura, se for ver aqui, ó, a gente tem 2 argolinhas, mais 2 argolinhas aqui. Então, seriam 4 argolinhas. Mas, esta primeira aqui, essa aqui de baixo, a gente vai deixar, a gente não vai pegar essa argolinha. A gente vai pegar só a argolinha de trás e as 2 de cima, tá? Pra poder fazer a costura. Vem e puxa. Pronto. Esse aqui depois a gente arremata junto com ele, porque a gente vai dar toda a voltinha aqui e depois a gente arremata junto, tá? Pra poder esconder. Agora, a gente vai vir, a gente subiu, né, com a agulhinha, agora nós vamos descer no próximo pontinho, tá? Olha. Aqui, ó, a gente vai pegar os 2 e vai pegar o próximo deste aqui embaixo, olha. E a gente desce com a nossa agulhinha. Assim. Aí, nós vamos para o próximo pontinho. Próximo pontinho. Pega só a argolinha de trás. E na de cima, nós pegamos as 2 argolinhas. Olha só. E puxa. Agora, nós vamos descer com a agulha, tá? Então, ó, pegou aqui as 2 argolinhas. E só essa aqui. E assim, nós vamos fazer por toda a voltinha da nossa peça, tá? Olha. É vai e vem. Sobe e desce. Subiu uma, no próximo vem e desce com a agulhinha. Passa dentro das 2 laçadinhas e aqui de uma só. Olha só. E vai ficando assim, olha. Novamente, agora nós vamos subir com a agulhinha. Subiu. Agora, nós vamos descer. Pegou as 2. E só a de baixo. Puxou. Próximo. Olha só. Novamente, agora nós vamos descer. Não. Eu acredito que não tenha ficado dúvida, mas se ficou, manda aí abaixo. Que eu tentei fazer bem devagarzinho. E bem de pertinho pra vocês verem, olha. E aí, esse aqui, ó, vai ficando um detalhezinho, tá? Vai ficando assim. É que muito de perto a minha câmera não costuma focar. Olha. E eu quero mostrar a costura pra vocês, porque eu lembro que eu tinha muita dificuldade na costura. Até hoje eu tenho, gente. Eu preciso alfinetar todas as partes e ver se tá retinho, porque senão eu costuro tudo torto. Olha. Então, eu vou fazer aqui por toda a voltinha da minha peça. Chegando lá no finalzinho, vocês coloquem enchimento, tá? Então, deixa um buraquinho
pra colocar enchimento. Então, eu vou fazer aqui mais um pouquinho. A hora que eu for colocar enchimento, eu volto com vocês, tá? Pra gente continuar. Prontinho, olha só, como eu falei que eu ia voltar com vocês. Então, aqui, ó, tá faltando só um pedacinho. Então, agora, bora começar a encher. Colocar o enchimento. Vamos colocar aqui em cima da mesa. Vamos pegando de pouquinho, ó. Abre assim. Pra poder colocar, tá? Quem tiver dificuldade, utiliza uma pinça, tá? Que a pinça ajuda bastante. Olha só. Aí é só ir ajeitando o enchimento lá dentro, deixando bem redondinho. A base de acetato lá embaixo não vai deixar com que a peça estufe embaixo, tá? Então, por isso que é importante a gente colocar a nossa base de acetato. Ou passar a cola quente embaixo, tá? Por isso. Porque senão, se a gente não passar, a gente vai colocando enchimento e aí vai estufar essa partezinha de baixo. E aí, a hora que a gente colocar assim, vai ficar feio, tá? Olha só. Vamos colocar mais um pouquinho. Pronto. O ponto do enchimento certo. Apertou, não tá molenga, mas também, olha, os pontos estão todos fechadinhos, tá? Então, tomem cuidado. Não coloquem pouco a ponto da peça ficar molinha, mas também não coloquem muito a ponto da peça, né, esgarçar, dos pontos ficarem largos e mostrando o enchimento, tá? O ponto certo é apertou, tá firminho, mas não tá aparecendo enchimento nenhum. Então, olha, tá joia meu enchimento aqui. Eu vou finalizar agora a costura. Como eu falei pra vocês, eu vou aproveitar já esse fiozinho aqui pra arrematar. Esse aqui era pra mim ter puxado para dentro, pra colar junto com o acetato, mas eu esqueci. Simplesmente esqueci. Como eu falei pra vocês, os pontos vão bater certinho, tá? Então, a quantidade de pontos aqui por toda a volta vai bater certinho. Então, eu vou finalizar aqui, vou amarrar, né? Fazer um nozinho, vou esconder e depois eu volto com vocês pra gente costurar as pétalas. Pra gente fazer as pétalas, nós vamos usar a cor Rosa Pink 3754, tá? Então, nós vamos começar com o anel mágico e dentro do anel mágico, 6 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho, 6 pontos baixos. Vamos para a segunda carreira, que vai ser 6 aumentos, tá? Então, sob cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, 6 aumentos. Lá no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos, tá? Finalizada aqui a minha segunda carreira, agora eu posso fechar todo o anel mágico. Vamos para a terceira carreira, que vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha terceira carreira, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha terceira carreira. Agora, nós vamos fazer carreiras retas de 18 pontos baixos cada uma, tá bom? Então, nós vamos fazer da carreira 4, que é essa carreira aqui que nós vamos fazer, até a carreira 9, de 18 pontos baixos cada uma. Vão ser 6 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer as minhas 6 carreirinhas retas, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, as minhas 6 carreirinhas retas, olha, tá ficando assim a nossa pétala. Agora, por toda a volta, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a voltinha, tá? Então, vão ser 6 diminuições no total. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Lá no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos.
Finalizada, então, a minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Essa foi a carreira de número 10, tá? Que eu esqueci de falar para vocês. Agora, nós vamos fazer uma carreira só de ponto sobre ponto, tá? A carreira de número 12 vai ser de... Perdão, gente, a carreira de número 11 vai ser de 12 pontos baixos, tá? Então, ponto sobre ponto. Chegando lá no final, a gente vai cortar um fio. Não precisa cortar um fio muito longo, mas também não pode cortar o fio muito curto, porque a gente vai utilizar esse pedacinho de fio para conseguir costurar na peça, tá? Então, meçam aí um palmo, mais ou menos, né? E cortem o fiozinho, tá bom? Depois, a gente vai vir aqui para arrematar a peça antes de costurar ela no miolinho da flor. O que a gente vai fazer? A gente vai puxar, né, o do anelzinho mágico, esse que a gente tava marcando carreira. A gente puxa pra dentro aqui, ó, pra deixar ele aqui pra arrematar. Como eu falei pra vocês, a pecinha não vai em enchimento, tá? E agora a gente vai fazer uma costurinha simples aqui de vai e vem, tá bom? Olha, uma costurinha bem simplesinha só, porque a gente vai precisar dessa costura para conseguir costurar a pétala na flor, tá? Mas olha, é uma costura super simples, olha, já finalizei ela. É uma costurinha de vai e vem. E agora vocês precisam fazer mais 8 pétalas dessa, porque no total a gente vai precisar de 9 pétalas para dar continuidade na nossa flor, tá bom? Agora começar a nossa costurinha, como eu falei para vocês, né, que eu expliquei, como a gente finalizou com 12 pontos baixos na hora de apertar aqui e fazer a costura de vai e vem, a gente fica com 6 pontinhos aqui e 6 aqui atrás. Então, a gente vai utilizar esses 6 pontinhos para fazer a costura na nossa base, tá bom? Então, vamos lá, ó. A gente vem aqui, olha. Estão vendo? Lembram que a gente deixou esse aqui, a gente não utilizou ele para costurar, a gente não vai pegar ele também. A gente só vai pegar aqueles 3 pontinhos que a gente estava utilizando para costurar uma base na outra, tá? Então, olha, passei a agulha ali de baixo para cima e puxei a pétala. Agora, eu vou vir aqui já nesse pontinho aqui do ladinho e vou de cima para baixo. Puxou, estão vendo? No próximo aqui, olha. Próximo. De baixo para cima. Puxei. Aqui, no do ladinho, agora na pétala. De cima para baixo. Agora, eu venho aqui no outro, olha. De baixo para cima. A gente vai ter aqui o total de 6 pontinhos, tá? Olha. Tô no terceiro pontinho. Pronto. E agora, novamente, a gente vai vir aqui, ó, na pétala. Inserir a agulhinha. Agora, a gente vem no do ladinho, aqui no miolinho, né? De baixo pra cima. Vamos descer na pétala o 5º ponto. E o 6º agora aqui, né? Na base da nossa flor. E o 6º agora aqui na pétala. Pronto. 6 pontinhos aqui. Agora, nesse último pontinho aqui que a gente fez, a gente vai inserir a nossa agulhinha e vai sair num pontinho aleatório aqui em cima, ó. Pra gente deixar essa partezinha aqui, depois a gente vem, arremata a próxima pétala, pra depois a gente fazer o nozinho e arrematar todo o fiozinho, tá? Vou fazer mais uma pétala aqui com vocês, a costura, pra explicar certinho pra quem ficou com dúvida, tá? Olha, agora a gente vai utilizar o mesmo último pontinho que a gente utilizou da pétala anterior, tá? A gente vai entrar nele, no último pontinho, lembram? Olha, eu tô aqui dentro do último pontinho, pra passar e começar a costura para as pétalas ficarem bem juntinhas, tá?
Aí, agora é só passar aqui na pétala e fazer a mesma costura, olha. Vem aqui no próximo. Deixa eu ver. Não, faltou um. Pronto. Passei no próximo. E olha, o segundo aqui da pétala. Agora a gente vai fazer o terceiro ponto, olha, de baixo pra cima primeiro. Tá? Baixo pra cima, o terceiro. E aqui na pétala agora é o nosso terceiro. Terceiro ponto feito. Agora a gente vem pro quarto ponto. Quarto ponto. Agora a gente vem aqui do ladinho, né? Na pétala e faz o quarto pontinho. E assim a gente vai fazer por toda a voltinha, tá? Não se esqueçam que tem aquela questão de o último ponto aqui, quando for colocar a próxima pétala, fazer primeiramente dentro dele, tá? Só se atentem a essa questão. Finalizou aqui, o último ponto a gente insere, ó, e sai aqui juntinho. Pra poder arrematar os dois fiozinhos juntos, tá? E a gente vai fazendo parzinhos de fiozinhos assim, olha. Então, por toda a volta, a gente vai fazer essa costura aqui. Eu vou fazer a costura das outras e depois eu volto com vocês. Gente, olha, eu voltei aqui pra colocar a última pétala com vocês. O que que me sobra aqui? Olha, o meu sobrou dois pontinhos e mais um daqui e um daqui. Então, tenho 4. Então, essa última pétala aqui, a gente vai encaixar nesses 4 pontinhos, tá? Não tem problema se a conta não der certinho. Então, o que que a gente vai fazer, ó? A mesma questão, ó. O último pontinho da pétala anterior, a gente vai entrar com a próxima pétala, né? Vai descer. Agora, a gente vem e sobe no próximo. A gente vai encaixar ela aqui dentro desses 4 pontinhos, tá? Então, ó, 2. Agora aqui no terceiro. Aí, o que a gente vai fazer? Esse do meio, a gente vai pular. A gente já vem aqui, ó, pro do cantinho, tá? Pula um pontinho, né? E agora, a gente vai encaixar a última pétala aqui, ó. No primeiro pontinho dessa pétala aqui. Pra ficar igualzinho todos os outros, tá? Olha. Desse jeitinho. E o último pontinho que me resta aqui, eu passo aqui dentro e puxo. E agora, aqui, a gente insere no último pontinho e sai aqui em cima. Esse aqui, para não ficar sozinho, eu vou passar aqui, ó. Vou deixar um com 3, tá? Porque como é um número ímpar de pétala, então não vai dar pra gente fazer, né? Os parzinhos aqui, ó. Então, agora é só ser feliz, né? Fazer os nozinhos. E arrematar todas as linhazinhas que sobraram aqui, né? Eu vou fazer isso e depois eu volto com vocês pra gente finalizar aqui a nossa videoaula, tá bom? Prontinho, estou aqui com a minha flor já finalizada. Olha como ficou embaixo, que lindo. Olha só que fofo. E em cima, e agora é só a gente colocar muitas agulhas, né? Olha o nosso donut aqui, pra quem ainda não fez, vou deixar linkado aqui em cima, tá? Vamos lá fazer também, então, olha, que fofo. Finalizamos o nosso porta-alfinetes. Espero muito de coração que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Para quem gostou, não esquece de curtir, que me ajuda muito no crescimento do canal. Comenta aí abaixo outras videoaulas que vocês querem ver por aqui. Um beijão e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus!